Mas Deus falou, poxa, amar o próximo como a ti mesmo. Você não vai matar, você não vai falar mal contra o seu próximo, você não vai roubar. E é isso que vai resumir. Você juntando isso tudo vai se tornar o amor ao próximo. Deus dividiu em fragmentos, que foi os 10 mandamentos. E Deus deu àquele povo o amor fragmentado. Quando Jesus novamente foi apresentado a respeito do grande e maior mandamento, ele disse: amai ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas. E o segundo maior é semelhante a esse: amai o seu próximo como a ti mesmo. E se há outro ensinamento, provém desses dois. Ou seja, Jesus estava dizendo, todo o ensinamento saiu desses dois. Ou seja, Deus dividiu todos os ensinamentos desses dois. Se você fez esses dois, você está cumprindo toda a Torá de Deus, todos os ensinamentos de Deus. E mais à frente, Paulo foi além. Paulo, ele disse: se você ama o seu próximo como a ti mesmo, você já cumpriu todos os ensinamentos. Porque Paulo, ele tinha consciência que não se pode amar o seu semelhante, o seu próximo, se você não estiver pautado com Deus, se você não tiver Deus no coração. É uma forma muito simples de você conhecer Deus, está no sentimento, está no amor. Hoje nós paramos para falar a respeito de evangelho, de cristianismo, de religião, e não entendemos a diferença entre eles. O apóstolo Tiago, ao falar na religião, ele disse: você que cuida ser religioso e não para de falar, engana o seu coração. E a sua religião não vale de nada, é o que ele diz. Porque a religião perfeita para com Deus é essa: a religião perfeita para com Deus é essa: ajudai os órfãos e viúvos nas suas necessidades. Ou seja, a religião perfeita para Deus não é ficar falando, falar, é fazer. A religião perfeita para Deus é você se dar, se doar, você amar as pessoas. Essa é a religião perfeita para Deus. Nós vemos a respeito da religião, o que é religião, o que é cristianismo e o que é evangelho. Nós temos 3 coisas distintas, entrelaçadas. Muitas das vezes nós fazemos confusões a respeito dessas coisas, não conseguimos separar essas coisas. Isso foi um plano maquiavélico para te tirar dos ensinamentos do mestre. A religião é algo que temos duas. E dentro das suas religiões, tem as suas seitas. Paulo, ele diz: bem sabeis que dentro de nossa religião, eu fui membro da mais severa seita. Ou seja, qual era a religião dele? O primeiro ensinamento, ou seja, o ensinamento de Moisés. E naquela religião tinha os saduceus, os fariseus, e ele deu isso tudo como seitas, dentro da religião de Moisés. E posteriormente à religião de Moisés, veio a religião messiânica, a religião de Jesus, ou de Yahushua, ou Yeshua. E essa foi a segunda religião. Religião vem do termo religare, ou seja, Deus se religando novamente com o ser humano, trazendo a ligação com aquilo que tinha perdido no Éden. Então ele colocou 2 religiões, a de Moisés e depois a do seu enviado, seu Messias, o seu filho. E então, dentro dessas religiões tinham seitas. Hoje temos em nossa religião a messiânica. Se você não é de Israel, a única que você pode ter é a messiânica, porque você é imundo.
Religião de Moisés é para o povo de Israel, o povo libertado, tirado cativo do Egito. Fora isso, é só a messiânica mesmo. Você vê o católico brigando com o crente a respeito de coisas que pode adorar a imagem, o crente falando que não pode, mas acaba adorando da mesma forma. Pode não adorar aquela estátua de madeira, de barro que está lá no altar, mas manda pintar um desenho de vários bodes, de vários carneiros, sei lá o que é, e adora, deixa aquilo ali na frente do seu altar. Eles adoram sapato, adoram roupas, adoram pessoas, e está adorando da mesma forma. Não é algum objeto, mas é pessoas. Não é um objeto de escultura, mas é pessoas. É materiais, coisas palpáveis, coisas que vai ficar. E isso é uma ignorância, essa briga, porque já que ambos fazem, e não é isso que Deus quer para cada um. Essa questão se trata a respeito do sangue. Tem dois tipos de sangue no meio de nossas religiões. Tem o sangue do santo, que nos purifica do pecado. Tem o sangue derramado por Cristo, por Jesus, que nos tira do pecado e nos leva a Deus. E tem o sangue de Constantino, ou seja, o sangue templário. Deus, ele sempre fez menção que esse templo não era para nós. Quando se pediu para fazer o templo para Deus, Deus perguntou, mas onde o ser humano, ou Deus afirmou, onde o ser humano vai construir um templo que comporta um Deus tão grande, um Deus da minha magnitude, não vai habitar num templo desse. Então o profeta disse, então quando nós orarmos aqui, pelo menos fica atento às nossas orações. E o que acontece? Deus ouviu quando eles oravam ali, ou virado para aquele lugar, Deus ouvia do céu daquele lugar. Então aquilo lá não era a casa de Deus. Aquilo lá, Deus olhava para aquilo lá, mas não era a casa de Deus. Posteriormente, e Deus veio dizendo, ele disse que ele não habitava em templo construído pela mão de homens. Ou seja, o templo aonde ele moraria, aonde ele faria morada, era um templo feito por ele próprio, feito por ele, construído por ele. Que seria nós. Quando Jesus estava falando com a mulher samaritana, ele conversando, ela disse, mestre, nossos pais adoravam Deus nesse monte. Os judeus falam que é em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus disse, mulher, vai vir um dia, e esse dia é agora, em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vão adorar seu Pai. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E é desses que o Pai quer. Ele estava conversando com a mulher estava dizendo, mestre, será que devemos adorar a Deus no monte, como faziam nossos pais? Ou num templo lá em Jerusalém, como fazem os judeus? E Jesus disse, não precisa ir para esse monte, como faziam seus pais, nem precisa ir para o templo em Jerusalém, como fazem os judeus. Porque Deus quer que você adore dentro de você, em espírito, em verdade. Posteriormente, Jesus ele anuncia a destruição do templo. Ele disse, eis que destruam esse templo, em 3 dias edificarei outro. Poxa, quando ele falou isso, e com sua morte isso aconteceu, vemos que aquele templo não foi destruído com a sua morte. Ou seja, foi destruído com sua morte a intenção de adorar naquele lugar foi abolido, foi esquecido com sua morte, e na sua ressurreição, um novo templo surgiu,
que era o templo Jesus, o templo Maria, o templo Marta, ou seja, o templo pessoal, o templo Wellington ou o templo João, o templo pessoal, porque o Espírito de Deus ia fazer morada em nossos corações. E daí entendemos, depois que Jesus morreu, os apóstolos, os discípulos de Jesus foram espalhados. E até 312, 300 e alguma coisa, depois da morte de Jesus, o povo era livre para anunciar, livre para pregar. Era perseguido? Era, mas quanto mais perseguidos, eles mais cresciam. Eles eram açoitados? Eram, mas quanto mais apanhavam, mais fazia-se menção da glória de Deus e da mensagem do Evangelho. No tempo de Constantino via aquele povo que morria pelo nome de Jesus, pelo cristianismo, e via que aquele povo tinha coragem da própria vida por um Deus. E Constantino, ele intentou usar aquilo a seu favor, ele que era um imperador, um soldado, ele tentou usar aquelas qualidades daqueles cristãos de devoção a seu favor. E aquele povo que era perseguido, que era humilhado, preso, açoitado, morto por amor ao Evangelho, pela liberdade, Constantino tentou então tentou arrumar uma maneira de trazer aqueles aliados, ainda que sem saber, para perto de si. Ele acabou com a perseguição aos cristãos, ele começou a fazer a unificação, e depois ele mandou fazer a primeira igreja, um templo novamente, para aqueles povos poderem adorar, falar de Deus. Ele acabou com as diferenças cristãs, que um amava mais o Evangelho de Pedro, o outro amava mais o Evangelho de Mateus. Quando se fez a Bíblia, era mais de 80 evangelhos. E esses evangelhos foram tirados da Bíblia que temos. Não foi à toa, foi porque eram evangelhos que falavam de Deus, falavam a verdade. E eles escolheram esses 4 para colocar de 80, tiraram 4. E foi muita coisa perdida. O que acontece então? Com a construção do primeiro templo, dali então foi-se trazendo uma hierarquia. As pessoas que falavam livremente do nome de Cristo, de Jesus, pessoas que falavam livremente do nome dele, agora já teria que dar